o microfone. Vai. É bom que está gravando. Acho que foi melhor você falar no... Tem que ligar o microfone. Assim, tá bom? Ótimo. Gente, me chamo Cíntia, tá? Eu também sou colega aqui, sou dermatologista, pediatra, exerço mais dermatologia atualmente e também estudei um pouco de acupuntura, estudei um pouco de homeopatia com o Murilo e acredito muito no nosso futuro, né? Como nossos colegas estão aqui para estar trabalhando esse assunto, da gente poder usar mais a água, né? Porque nós somos água, não somos só 70% não, né? Hoje em dia, mais que 70% por causa do estudo do microbioma que a gente está se atualizando, esses bichinhos que quase são nosso corpo inteiro, só a perna, se a gente for ver, contar em número, só a perna nossa é célula humana, o resto é tudo bichinho. Tudo, se a gente contar uma célula cada bichinho, e esse bichinho tem água dentro também. Então, nós somos mais que 70% água, isso é uma atualização. Então, o que a gente está falando aqui, né? O Murilo falou, que tal um balneário que receba 1.600 pessoas por dia? E então, a capacidade desse balneário de 8.000 pessoas por dia, que tal? Isso já existia. Nossa história tem isso. Por isso eu trouxe aqui um balneário, né, uma terma chamada Terme de Caracalla, em Roma, tá? E por quê? Para a gente ver que é possível a gente fazer um centro de interação, é possível a gente fazer um trabalho com água. Nesse caso aqui, balnearioterapia era prática, né, de tomar o banho, mas a gente pode integrar tudo. Então isso aqui é para semear, né, no nosso coração, na nossa alma, e a gente conseguir doar um pouquinho do nosso tempo, talvez, para a gente poder fazer uma interação que já existiu. Então, não adianta falar que é impossível. Não, Cíntia, você tá louca. 1.600 pessoas por dia, você tá louca. Não, então eu vou mostrar para vocês, tá? Porque a gente não tá louco, não. Que é possível, né? Então, vamos lá. Então, era o segundo maior complexo de banho. Tinha um maior ainda, que veio depois, que era do Diocleciano. E ele foi construído mais tarde. Para vocês terem ideia, tinha 412 por 393 metros esse complexo. Era enorme, né? E só que ele foi o maior, Caracalla, né? Foi o maior balneário, na verdade, foi o termo terme, né? Era o termo romano. Para a gente pode traduzir como balneário. Ele foi o mais suntuoso de todos, né? E depois, isso daí a gente grava, põe na gavetinha, porque eu vou precisar lá no final, tá? Porque a suntuosidade. Tinha coleção de estátuas, cerca de 120 estátuas, e uma enorme, né, que o Murilo falou, de Asclépio, ou Esculápio, né, que era o deus grego da medicina, né? Por que será no balneário uma estátua de 4 metros de altura do deus da medicina, né? Então, foi construído entre esse período de 212 e 216 d.C., né? Começou pelo Séptimo Severo, e depois o seu filho continuou, que foi o Caracalla, né? E funcionou por mais de 300 anos, tá? 300 anos. A gente vai ver aí o que aconteceu, porque pode ir. E em Tebas, né, tinha um relato, que é esse que eu falei para vocês, de 1.600 pessoas por dia, e a capacidade dele era de 8.000 pessoas. E hoje, né, a gente tem somente aí as ruínas, que abriu para visitação em Roma, né, e a entrada é livre para todos os cidadãos romanos. Esse era o complexo, né? A gente... É que eu queria pôr a mão ali. Pode ir. Vou sair só um pouquinho. Esse aqui era o complexo, né? Aqui a gente tinha a entrada, né? Tinha o caldário aqui, que eram as águas quentes, né? Tinha o tepidário, o frigidário e aqui o natático, que era a área de piscina, tá? Ao lado da piscina tinha os trocadores, né, os provadores. Aqui tinha uma área social, que era chamada de palestra, né, que era uma área muito grande, onde eles faziam exercícios, onde eles
das plantas, né? Que também são seres, né, emocionais, né? Já. E aqui era a chegada do aqueduto, tá vendo? Que trazia água. E, gente, aqueduto traz água. A gente tem água embaixo de nós, saindo por todos os poros desse circuito das águas. Eles tinham que puxar a água. E aqui eram as cisternas, né? Onde guardavam água, e uma coisa bem legal, algumas bibliotecas, porque ali se fazia interação com a cultura. Então era um ponto de encontro, né, que entraram, né, e a parte religiosa também, porque aqui embaixo desse jardim eles tinham Mitreu, Deus Mitra, que era o deus da maioria da população mais pobre, né? Era um deus só, que nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, numa gruta, né? E isso é uma mitologia, né? Que também, ao despedir, ele fez a última ceia, né? Então tudo isso já existia na mitologia do deus Mitra, né? Dos romanos, né? Então, aí, assim, é um centro de integração, como é? Essa água que eles puxavam ali era mineral ou era Não, era de um aqueduto que trazia Roma, trazia água, né, das fontes. Ele era o aqueduto, ele era da Maria, né? Como que chamava o aqueduto principal? Oi? Mas depois a gente fala. Era de gelo? Ele vinha por Era água quilômetros de e quilômetros gelo. trazendo água, entendeu? E fontes, vamos lá. Então, gente, eu vou continuar, porque senão depois a gente tira umas duvidinhas. Então, ele servia para banhos públicos e relaxamento, né? Então, leituras, as duas bibliotecas que eu mostrei para vocês eram grandes, 38 por 22, tinha 2 recintos distintos dentro da biblioteca, um para latim, outro para grego, né? Estátua lá dentro, a cantaria, que eram os blocos de pedra onde eles se sentavam para estudar, para ler, para se trocar, né, conhecimento, que era blocos de pedra e um piso de mármore. E nesse local também eles faziam caminhada, né? Tinha os jardins que a gente viu lá, essa estrutura central que a gente viu e o muro externo que protegia tudo, né? Vamos lá. Também faziam exercício físico naquelas palestras, né? Aqueles salões grandes que eu mostrei, 2 nas laterais, né? Tinham cuidado, gente, com depilação. Você vai ver, a gente vai ver um videozinho, né? Um serzinho reclamando dos gritos que eles davam, porque os homens se depilavam também, e aí, que era infernal os gritos na piscina, ficando brava. Vocês conhecem isso? Ficando brava porque tinha muito barulho lá dentro. Como o Murilo falou, né? Não muda muitas coisas, né? A alimentação lá dentro também tinha os tabernáculos, as tabernas. Taberna era um local único que tinha uma abertura para o teto, onde guardavam as coisas lá e servia para alimentações, venda de vinho, de pães, né, frutas, né, eles se alimentavam lá e tinham várias tabernas lá dentro. A gente acha a taberna é bebida, né, e não era os alimentos. Essa aqui é a imagem onde tinha a biblioteca. Vai mostrando. Essa era a biblioteca, é ali onde ficava a estátua, a parte central. Aqui as escadas, né, que subiam, né, para a saída e descida lá do lado disso. Ok? Pode ir, pode ir. Ainda também, a gente olhando mais de dentro, né, a parte, mostra onde andava lá em cima, que tinha os pergaminhos, tá vendo? Então, 38 por 22, gente, era enorme essas bibliotecas, e 2, tá? Aí, essa parte do jardim, que a gente pode também ver, e a parte da biblioteca, a parte de trás, né, das bibliotecas, que ficava perto dos caldários. Olha o centro, eu pus essa foto só para a gente ver um centro de integração, como era, né? Pode ir, mano. Então, a construção dele, 25 hectares, incluindo o aplanamento de 2 colinas. E a gente acha difícil, né, construir, né, gente, um balneário, né? E tinha 252 colunas e 16 delas tinham 12 metros de altura, olha.
abastecido com aqueduto. Esse aqui que eu queria lembrar, sua pergunta. Água Nova Antoniniana. E ele vinha da Água Márcia, que era o principal aqueduto mais antigo de Roma. É isso que eu estava querendo lembrar para te falar. E então, centenas de quilômetros às vezes para chegar, gente. E a gente com o balneário surgindo água e brotando água por volta nossa toda, e a gente não dedica um tempinho para fazer uma coisa assim para nós, né? E tinha 16 cisternas, aquelas lá atrás que eu mostrei para vocês. O edifício principal, ele tinha 214 metros por 110, tinha 44 metros de altura na área mais alta e cobrindo então, né, 2,63 hectares, rodeado por jardins e por muro. Esse era o balneáriozinho, né? Então, olha lá um pouquinho mais, né, mostrando. Então, isso aqui é um muro, a parte principal, onde a altura chegava a 40 e poucos metros. Aqui, cisternas, o aqueduto vindo, a área de jardins que se corria, fazer exercício, né? 212 foi a construção, a 216 a construção. E 300 anos ele ficou ativo. Depois a gente descobriu por que ele não ficou mais ativo. Foi porque eles lançaram, tá? E aqui as palestras, as laterais. Não posso. Então, ele tinha estruturas imensas. Esses eixadras aí eram bancos circulares nas laterais, onde eles se sentavam para conversar, por isso era circular, né? E 2 palestras que a gente já falou, que era o treinamento de lutas, conversas, etc. O caudário, isso é muito interessante também, eles orientaram até a construção. O caudário ficava a sudoeste e o frigidário no nordeste, que era aquela região de águas frias, né, de piscinas de águas frias, o frigidário, né, e aproveitava-se muito o sol, né, e também o fluxo como as palestras eram na laterais, formava-se um eixo de tratamento de águas, né, de piscinas, né, desde o caudário, exatamente, tepidário, frigidário e depois piscinas. E aí tinha as palestras dos 2 lados, que eram aqueles salões enormes, tinham esses eixadras, que eram locais também para conversar, né? Então, veja bem, né? Como fica fácil o fluxo, ficava fácil, por isso que falou aqui que o fluxo, então, de 1.600 pessoas que saíam dos banhos para palestras, para os trocadores, né? Ficava mais fácil por causa desse eixo de tratamento e dos 2 lados das áreas sociais, e tabernas, etc. Pode ir. Então, novamente, né, novamente um outro esquema para ficar fácil da gente perceber, as 2 palestras, as piscinas, que eram na Tátil. Pode ir. E o edifício inteiro, então, quer complicar um pouquinho, gente? O edifício inteiro, esse edifício pequenininho que a gente viu, ficava numa plataforma de 6 metros de altura. Por quê? Eles precisavam desses 6 metros para fazer o aquecimento, para guardar coisas. Então, não era assim no chãozinho, igual a gente faz, não. 6 metros de altura numa plataforma, e esse sistema de aquecimento que eles chamavam de hipocausto, que era o aquecimento subterrâneo por vapores de água. E provinha, né, essas águas vinham dos aquedutos também, né, eles ferviam nas caldeiras, né, e era madeira, né, carvão, né, realmente que eles queimavam, e esses vapores fluíam embaixo do piso, né, do solo deles, né, do piso, e aquecia todo onde eles pisavam. Então não era friozinho igual nossas piscinas, era aquecidinho, o chão quentinho. Sim. Então, aí por que né, acabou virando, né, as ruínas que a gente está vendo, né, que também foi em 212, né, que começou a construir 216. Em 537 houve uma guerra, né? Olha só, né? A coisa se repete, né, gente? Uma guerra gótica que acabou interrompendo
o abastecimento de água para Roma, né? Então entra o que a colega perguntou, né? Do fornecimento de água, rompeu o fornecimento da água, conclusão, tudo isso ficou sem água, né? Exatamente. E começou a ser abandonadas em 847, teve um terremoto muito forte e acabou que parte do edifício, de todo o edifício, entrou em ruínas, né? Então, vocês viram que não foi porque não deu certo, deu certo, mas a nossa, né, como o Murilo falou, nosso aprendizado ainda de não fazer guerras, né? Se a gente pudesse não fazer guerras, talvez a gente pudesse ainda ter, né, coisas assim, né, em atividade. Ou não depender de água de fora, tendo a água. Exatamente. Né? Porque a água tinha que ser trazida, né? Então, que é o caso das nossas minerais, né? Elas estão brotando na terra. Ficou assim, então, né? Hoje em dia, as ruínas que a gente vê, mas a gente pode aprender com elas, né? A gente pode aprender. Então, essas são as ruínas que a gente visitou lá. Essas são as ruínas do pátio central, daquela parte central, né? E parte dos muros também, que a gente vai ver. Então, do século XII, né, ao século XVI, essas ruínas, elas passaram a ser depredadas com material de construção, para a construção de palácio, virou cemitério. Vai lá, Maria. Aí, depois, no século XIV, a área foi ocupada por jardim, vinhedos. Depois, no meados do século XVI, o Papa Paulo III fez escavações e foi recuperada muitas esculturas de mármore, de bronze que ainda tinham, né? Porque lembra que a gente falou que era muito rica, né? Esse balneário, né? Ele tinha muitas estátuas, muitas coisas ali, mármore no chão, nas colunas, né? A gente vai ver. E foi doada também para os jesuítas essa área e virou canteiro ali de diversão das crianças. Isso foi bom, né? Aí, entre os séculos XVI e XVIII, né, alguns arquitetos começaram a desenhar as ruínas, né, porque foi algo inspirador, né, para a humanidade, né? E o aqueduto que servia as termas, né, com a água antoniniana, ela funcionou até o século XIX. Olha que louco. Você viu? A gente falou, né? Se a gente não tivesse destruído, né, com guerra talvez. Tem coisa que funcionou até o século XIX. Olha só aqui. E no período moderno, 1824, né, que foram realizadas novas escavações, foram achados alguns artefatos. Gente, era tudo mosaico no chão. Mosaico. Né? E estátuas, colunas, capitéis decorados. E no século XX, então, olha só no século XX que a gente conseguiu ver que existia o mitreu nas áreas subterrâneas, porque o mitreu, onde para eles era a espiritualidade, né, era no subterrâneo, né? Qualquer semelhança, né, com o período cristão, né, inicial, né, que ia para as cavernas, né? E então também as bibliotecas e a sala octogonal que existia também foram descobertas e restauradas. Então, hoje a gente vê muita coisa, né? Está no Museu de Nápoles, Arqueológico de Nápoles, que a gente teve, graças a Deus, o privilégio de ver essas coisas maravilhosas que o ser humano consegue fazer. Então, eu acredito no ser humano, porque o ser humano realmente faz coisas maravilhosas, gente. Então, é só a gente focar no bem, é só a gente usar a nossa força e inteligência para fazer coisa boa. Aqui, esses são os mosaicos, alguns mosaicos, só pedacinhos, pode mudar, né? E 2001 foi aberto para visitação, né? Essa é a parte, essa é uma das palestras, né? Lembra que tinham duas, né? Aqui era o espaço da palestra, né? Que ficou. Então, essas estruturas do banho era isso. Né? Tinha o caldário, o tepidário, aí o frigidário, depois o natátil, as duas palestras e as saunas, né? Então o frigidário era a parte fria, tá? Tinha mais ou menos esse tamanho, 58 por 24, e tinha essas 3 abóbodas, né? Que tinha 32 metros, 33 metros de altura, 8 colunas gigantes, né? Com mármore egípcio. Então, eu fico imaginando, você fala assim, Cíntia, mas para que tudo isso?
para vocês imaginarem se o tempo nosso, né, é importante, né, como eles davam importância a isso, porque eles dedicavam coisas lindas, né, coisas com valor para uma área de tratamento deles mesmos, né? E será que a gente dá valor? Será que a gente doa do nosso poder monetário, do nosso tempo? O que a gente doa para isso, né? Sim, eu queria fazer uma observação. Eu morei um tempo na Hungria, em Budapeste, e lá é bem normal isso. É. No público em geral, o povo todo, várias balneárias, várias termas, tem termas que são para turistas, que são mais caras, outras que são de graça, e são luxuosíssimas e imensas no meio de parque. E tem tudo isso que você está falando, tem, então existe hoje ainda. O ser humano tem essa tendência, né? Numa igreja, por exemplo, a gente tem igrejas todas cobertas de ouro, né? Por quê? Para a gente a espiritualidade é muito importante, então nós colocamos o nosso valor, né? Uma terra, uma oficina térmica quente, existe mesa de xadrez na pedra. Eu vou mostrar aqui essa mesa. Vou mostrar, amiga. Eles tinham mesmo, na beira da piscina, a borda da piscina era tudo de jogos, né? Esculpido na pedra. E também de interação entre as pessoas que estão ali, né? Continua assim, viu? 2023, estamos falando, né? Então é possível, né, amiga? É possível, você vai lá e faz. É isso. Então, ali, só no frigidário tinha 4 piscinas, 2 eram ligadas ao tepidário e 2 ao natátil, que era a parte de piscina com queda d'água, gente. Então, eles ligavam e caía, e tinha queda d'água. No meio do frigidário havia uma piscina circular, né? E tinha uma fonte no meio dessa piscina. E tinha outras 2 piscinas na lateral, né, de tijolo, que a gente viu lá no Museu de Nápoles. Então, vocês veem quanta piscina tinha só no frigidário, né? E também tinha banheiras, né? E uma banheira, a gente pode ver, pode mudar, porque a Piazza Farnese, na Piazza Farnese, tá vendo essa banheira ali? Mostra ali. Na Piazza Farnese, né, tem uma dessas banheiras, então tinha várias banheiras dessas. Pode ir. Aqui, então, é uma imagem, né, aqui a piscina, o natátil, e aqui o frigidário. Tá vendo? Toda essa área, esse corredor, tá? Pode ir. Pode ir. Essas eram as colunas que a gente falou, né? A abóboda era aquelas quadrangular, assim, que são as arestas que falam, né? Pode ir. E aí pode passar o vídeo. Aí a gente vai ver um pouquinho, essa era aquele corredor. Olha, esses vídeos mostram a realidade virtual desses 2 locais. A gente vê como está hoje e como era, tá? Aqui é o frigidário, ele conectava a piscina, como nós estamos vendo lá. Só que nesse círculo aqui tinha uma grande fonte. E na realidade virtual aqui é lindo. Vou tentar filmar um pouquinho de novo para vocês verem. Puxa vida. Que viagem. Vejamos. Silencio o la pulcritud de la escena. En realidad, las termas eran sitios más bien hacinados y ruidosos. 150 años antes, el filósofo Séneca había descrito así su paisaje sonoro. Estoy envuelto en un griterío endiablado. Vivo encima de unos baños. Figúrate entonces todas las clases de gritos que pueden repugnar a los oídos. Cuando los atletas más fuertes hacen ejercicios, bracean con las manos cargadas de plomo. Cuando se fatigan, oigo gemidos. Cada vez que expulsan el aliento contenido, oigo silbidos y respiraciones atormentadas. Cuando hay un chico perezoso que se limita a untar a la plebe, siento los golpes de la mano encima de las espaldas. Y si se añade un jugador de pelota y se pone a contar los puntos, ya no hay remedio. Añádele aún el pendenciero. Essas eram restos, né, dos capitéis que tinha do que tinha de trabalho, né? O tepidário, que era a sala morna, e era essa transição entre o caldário e o frigidário, pode ir.
tudo a gente pode ver, né, essa parte do tepidário, ele afundou porque, lembra que eu falei que era tudo oco embaixo para aquecer? E tudo isso que a gente está vendo é tudo mosaico, né? Então foi o que sobrou ali de mosaico, né, desde a construção, né? Aqui ainda são os pavimentos originais. A Cintia não é original de 2000 anos. Esse é o salão secundário. Aqui embaixo tem uma camada de ar, porque eles esquentavam o ar através das caldeiras, né? As águas para as piscinas quentes, e o ar quente circulava embaixo desses pisos para deixar o piso quentinho. Então as pessoas, mesmo no inverno, além de tomar banho quente, elas caminhavam nesses salões grandes aqui, tudo quentinho, com o pé quentinho. 8 pilares de cantaria, que é essa arte que eles tinham, né, de esculpir pedra bruta, né, imagina dessa altura, né? E entre esses pilares, né, tinham janelas de vidro. Então, imagine, né, uma cúpula de 35 metros, né, e com esses pilares e com janelas de vidro. E ali eram as piscinas quentes, né? Tinham 7 piscinas de 9,5 por 5, 1 metro de profundidade, que a intenção não era ali ficar nadando, é interação, é como a nossa amiga disse, se a gente fica imerso na água, nós absorvemos, gente, pela pele, mais de 1 litro de água quando a gente fica imerso. Então, pela pele. Também. Pode ir. Quem sabe nadar? Esse é o que restou, né, depois de tudo que a gente estudou juntos, das ruínas do Caldário, né? Essa região é atrás, onde tem o Caldário, naqueles jardins, né, antes das bibliotecas, do muro externo, né? E a gente percebe que os Caldário ficavam ali no meio e as bibliotecas, né, ficavam nas laterais, as saunas, né, nas laterais, depois as bibliotecas, depois aqui desse lado nos muros, para caminhar no jardim, pegar coisas para ler, etc, etc. Então as palestras, como a gente falou, eram esses espaços, salões, né, onde eles lutavam. Esse pancrácio é mais ou menos o MMA de hoje, sabe? Assim, lutas, etc, etc, né? Conversava, filosofia, artes, etc. E dentro dessas palestras e salões tinham esculturas grandes, tá? E uma escultura é esse touro farnésio, que está no Museu também de Nápoles, que era na palestra oriental, e o outro Aquiles e o touro, acho que pode passar que está aparecendo. Aquele ali na lateral, mostra, Murilo. Essa é da oriental, tá vendo? E o outro. O trabalho do mosaico mostrando, tá vendo? Isso aqui quando a gente anda nessas ruínas, tudo é orientado por essas tabelas, assim, que dá pra gente ler sobre o que aconteceu lá. Então bem, se a gente puder depois aprofundar algum dia, né? Pode passar. Qual é? Bom, eu estou filmando por dentro do óculos de realidade virtual para vocês verem como eram as termas de Caracalas no original. Olha lá o teto. Nós estamos no salão do ginásio principal. Aqui vocês não estão vendo, mas a Cíntia está ali,
há 2000 anos. Não, aqui, ó. Olha lá, Cíntia, olha lá, ó. Tá vendo? E agora voltamos para a realidade virtual. Olha que coisa mais linda que era. 20 metros de altura. Eu vou tirar o óculos de realidade virtual e vou fazer um giro de 360 graus para vocês verem como está hoje. Tá bom? Vamos lá, ó. Este é o que sobrou do ginásio principal, do salão principal das Termas de Caracalas. E essa região aqui, onde a gente está mirando essa porta, esse arco, tá? É justamente esta cena aqui que a gente vê agora, ó. As estátuas ali nos nichos. Aqui havia toda essa colunata cinza e depois as colunas de granito amarelo que já não tem mais, né? Bacana, né? Até já. Então, são as palestras, né? Aquele solo que a gente viu, né? Tudo em mosaico, né? Todo trabalhado, com pedras diferentes, né? Pode ver. O que a gente vê hoje, né, são essas partes, aquilo ali, tudo mosaico, né, e você vê, né, quanto tempo faz, né, em 2012, 2016 foram 212, 216 até hoje, né. Então essas piscinas, elas tinham 50 por 22 metros, tinha o céu aberto, né, e tinha espelhos de bronze que direcionavam a luz do sol nessas piscinas, né. E as fachadas dele tinham 20 metros de altura, com 3 colunas de granito cinza e as outras eram verdes, que você vai ver, pode passar. Era dessa forma, vendo? Então a piscina era rasa, o objetivo não era interação, e não era ficar nadando, propriamente dito, mas era interação, então elas eram rasas. Exatamente. Ali que não aparece aqui. Conseguiu filmar? Consegui, man. Eu pus um zoom também aqui no celular e ele tá fazendo um zoom das imagens. E aqui o natural hoje. Na verdade, olha o chão como quebrou aqui, tá vendo? Afundou. Afundou. As áreas quentes afundaram. Nas áreas quentes afundou com o tempo, Muito bem, então estamos na piscina das Termas de Caracalas. Já mostrei para vocês ali os nichos com as estátuas. Mas como seriam esses nichos com as estátuas no tempo original? Então vamos ver como era. Olha lá. Deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Então, olha, a piscina... Opa! A piscina toda era aberto. Olha ali o céu azul com as nuvens. A decoração com as estátuas, as coluninhas. Está tremendo assim porque é meio pesadinho isso aqui. Olha que coisa mais linda que era isso no seu tempo de glória. E é isso tudo piscina, ó. Muito bem. E como é hoje? Que diferença, hein? Pedrinhas azuis são serpentinas, né? Tudo com mosaico. As piscinas, né? E a tábua que a gente falou de jogos, né? Que ficava na beira da piscina, pode ir, Murilo? Tá vendo? Tem uma lá que fica toda a beira da piscina, eram tábuas de jogos para interação. Pode ir? E
os ambientes subterrâneos, né, que foram escavados, que foi descoberto muitos túneis para escoamento de água, para aquecimento, armazenamento de madeira. Para vocês terem uma ideia, eram 10 toneladas por dia de madeira, né? Hoje a gente teria que fazer algo, né, em outra espiral, né? Energia limpa, né, como energia solar, né? Hoje a gente já tem isso. E centenas de túneis eram iluminados por clarabóia que tinha por baixo das terras. Então, aí eu queria terminar, né, com essa escavação que fizeram em 1912 lá, tá? O maior mitreu que foi conhecido, com 23 por 10 metros, ele fica na parte de baixo, né, das termas. Tinha um túnel que passava por baixo do salão central, né, e que caía numa sala que saía do complexo. Tá? Então eles tinham essa parte religiosa muito forte também e faziam tudo na área subterrânea. E era um espaço, né, como eu falei, dedicado à espiritualidade. Então a gente pode unir, né, tudo, né? Saúde, prevenção, que é a IGEA, né? A gente pode unir a parte social, a interação entre nós, troca de conhecimentos, né? Então, que talvez a gente precise resgatar. Foi esse o motivo que a gente trouxe esse balneário, né? E para a gente compartilhar mesmo esse conhecimento e para talvez, né, para essas outras gerações que vêm aí, possa rever essa interação, não ficar cada um numa mesa no seu celular, né? E sim interagir. Pode ir? Essa é a região embaixo, né, da parte que tem o mitreu. Aquela parte que a gente vê de plástico embaixo ali são as entradas também. E a mensagem que eu queria deixar era essa, que a gente possa aprender com a nossa própria história, né? O próximo livro. E que nesse nosso paraíso, né, lá eles tiveram que trazer a água por centenas e centenas de quilômetros por aquedutos. E aqui a água vem até nós. Né? Ela vem até nós. Nasce nos nossos pés, né? E que então ela nos alimenta, nos harmoniza, nos cura, né? Então que possamos colocar, né? A ideia é trazer uma realidade, né, que nós podemos construir entre nós, né? E voltarmos a nos interagir mais. Cada um é curador de si mesmo, como nossa irmã falou, né? Então, que a gente possa trocar experiências e ir evoluindo juntos, né? Então, obrigada pela oportunidade.